Conversar com vocês agora alguns conceitos propriamente ditos de farmacologia mesmo, tá bom? Toda vez que a gente toma um medicamento, a gente tem a intenção de fazer com que aquele medicamento tenha algum efeito, né? Ele resolva um problema, ele retire uma dor, por exemplo, ele cure uma infecção, por exemplo. Então, a ideia é que esse medicamento esteja no local onde ele precisa estar. Então, por exemplo, se eu tô com uma dor aqui no meu dedo, eu vou tomar um medicamento e eu espero que aquele medicamento de alguma forma chegue até meu dedo para que ele faça o efeito de retirada da dor e aí eu resolva aquele problema para qual eu estou tratando, tá? Quando a gente fala isso em alguns conceitos, vocês têm que pensar que assim, tudo que eu vou passar para vocês é de uma forma um pouquinho mais superficial. Isso porque a farmacologia, ela é o estudo do fármaco de uma forma muito mais aprofundada, tá bom? Mas nós devemos, enquanto enfermagem, já que a gente aplica esse medicamento, ter alguns conceitos básicos, como eu vou passar aqui para vocês, tá? Então, tô falando desta forma porque caso alguém queira procurar na internet ou em algum livro com um pouco mais de profundidade, pode acabar achando alguns conceitos um pouquinho mais conceituados, tá? Um pouquinho mais profundos e talvez até um pouquinho mais difícil de entender. Aqui eu coloquei para vocês de uma forma simples, para que vocês usem no dia a dia, tá bom? Então vamos lá. A ideia é que o medicamento esteja biodisponível. O que é biodisponível? A gente vai entender esse conceito. E ele estará biodisponível através de um mecanismo chamado farmacocinética e farmacodinâmica, tá bom? Eu vou explicar passo a passo para vocês o que é cada coisa para que vocês entendam aí. Então vamos lá. Quando eu falo que o medicamento ele precisa estar com biodisponibilidade, ele refere-se aqui, ó, deixei nesse conceito aqui para vocês, a velocidade e a extensão em que um fármaco ele é absorvido e ele se torna disponível no local de ação. Lembrem sempre do conceito que eu coloquei para vocês da dor do dedo. A biodisponibilidade significa que eu tomei um medicamento analgésico, por exemplo, as classificações dos fármacos a gente vai ver mais para frente, mas eu tomei um medicamento via oral, um analgésico para dor, certo? E a biodisponibilidade significa que ele vai passar por um processo farmacocinético e farmacodinâmico, que nós vamos ver o que é cada um deles, até ficar biodisponível para uso, ou seja, até ele estar disponível no local de ação para qual ele foi designado, tá bom? Claro que a característica ela está relacionada à eficácia clínica do tratamento, então dependendo do tipo de medicamento, ele vai ter aí uma ação, né? Ele vai servir para isso ou para aquilo, então para isso que servem tantas classificações de medicamento. E aqui eu vou pedir uma adendo para vocês, uma observação neste comentário que eu coloquei, porque isso daqui vai servir para vocês principalmente em prova, mas vai fazer sentido um pouquinho mais para frente, que diz assim, ó, para os medicamentos administrados via intravenosa, a propriedade não existe. Esta propriedade de absorção não existe, ó. Por quê? Porque o processo de absorção, ele não ocorre para a via de administração. Isso porque, gente, eu vou mostrar para vocês logo nos próximos slides que a absorção é quando o medicamento está disponível na corrente sanguínea. Se eu aplico ele direto na corrente sanguínea, ele pula esta etapa. A gente vai conversar mais pra frente disso, tá bom? Então vamos lá. Quando eu tomo esse comprimido que é o meu analgésico, vamos entender, né, todo o processo. Olha lá, eu tomei um comprimido analgésico pela minha boca. Ele vai passar pelo meu trato gastrointestinal, né? Então ele passa pela boca, eu faço a deglutição, ele é encaminhado ao meu esôfago faz com que ele chegue até o meu estômago. Lá no estômago, ele começa todo um processo de quebra, porque lembra, se eu mostrei ele que ele entrou em forma de comprimido, aquele comprimido precisa ser quebrado pelo suco gástrico. Se foi uma drágia ou se foi um comprimido revestido, a mesma coisa. Se foi uma cápsula, aquela cápsula gelatinosa, ela precisa derreter para que o medicamento pó dentro seja liberado, tá? Então lá no meu estômago começa o processo de quebra desse medicamento. E tem absorção, ó, muito baixa. No meu estômago eu não tenho uma absorção boa. Então não é ali que é considerada a absorção do medicamento.
Já quando este medicamento chega no meu intestino delgado, eita, espirrei, desculpa pessoal. Já quando ele chega lá no meu intestino delgado, ou seja, lá no meu duodeno, é que eu tenho a absorção. E aí, o que é esta absorção, pessoal? É justamente o fato dele sair do meu trato gastrointestinal e passar para a minha corrente sanguínea. Então, toda vez que eu pensar que o medicamento foi absorvido, não significa que eu degluti aqui em cima, ó. Não significa que eu coloquei o comprimido na minha boca. A absorção significa que ele já está quebrado e passou do meu sistema gastrointestinal, por exemplo, para o meu sistema sanguíneo. Então, a absorção é lá no intestino delgado, em que o medicamento sai do trato gastrointestinal e é absorvido, ou seja, passa para a corrente sanguínea. E aí, aqueles restos do medicamento, as partículas que não foram absorvidas, né, ou seja, elas não saíram do trato gastrointestinal e foram para a corrente sanguínea, elas continuam um caminho para o intestino grosso para ser eliminado pelo trato gastrointestinal normal. Então, uma cápsula, por exemplo, que tem aquela parte gelatinosa, certamente a parte da gelatina vai se perder. Agora, aquele pozinho lá dentro, ele vai ser absorvido. Mas você acha que 100% dele vai ser absorvido? Não. Certamente algumas partículas de medicamento elas serão eliminadas, mesmo sem ser absorvidas, mesmo sem estar na corrente sanguínea. Isso por quê? Porque é normal que o nosso trato gastrointestinal não consiga absorver tudo o que ele come. Vou dar um exemplo meio feio da gente pensar, que é meio esquisito, mas todo mundo já passou por isso. Pensa assim, ó. Quando eu como um milho, por exemplo, muitas pessoas já devem ter reparado que na hora da eliminação, né, da evacuação, é possível que algum grão de milho saia inteiro. Isso porque o meu corpo, ele consegue processar todo o alimento que ele é ingerido? Não. E com o fármaco é a mesma coisa. Então, mesmo que eu ingira um fármaco e eu tenha aquela quantidade inteira dele, né, um comprimido, por exemplo, nem todo aquele comprimido ele vai ser absorvido. Lembrando que a absorção, ela se dá lá no intestino delgado, como vocês estão vendo aqui. O medicamento ele sai do trato gastrointestinal e ele vai para a corrente sanguínea. Então vamos lá, nós estamos falando até agora de um medicamento via oral. Eu vou parar aqui agora com vocês e vou pensar junto. E se a gente faz um medicamento via subcutânea? Ele vai passar pelo trato gastrointestinal? Não. Mas ele vai ser feito direto na corrente sanguínea? Também não. Ele vai ser feito aonde? Subcutâneo na gordura ou no tecido subcutâneo. Então, para eu dizer que o medicamento foi absorvido, ele precisa passar do tecido subcutâneo para a corrente sanguínea. E isso leva um período. Então, na administração subcutânea, também há a absorção, tá bom? É um medicamento administrado por via intramuscular. Por via intramuscular, a mesma coisa. Ele vai ser aplicado na corrente sanguínea diretamente? Não, ele vai ser aplicado no músculo. Então, se ele vai ser aplicado no músculo e o músculo tem bastante vaso sanguíneo, a hora que este medicamento sair do músculo e passar para a corrente sanguínea, ele será considerado absorvido. Por que eu tô falando isso, gente? Porque dependendo da via de administração, a absorção ela demora mais ou menos tempo. Então, isso daí pode variar. Qual será a mais lenta destas 4 vias de administração? A via oral, a subcutânea, a intramuscular e a endovenosa. Vamos pensar. Se a via oral ele precisa passar ainda por todo esse processo que vocês estão vendo aqui, ó, de digestão do medicamento, ela vai ser considerada a via mais lenta de absorção do medicamento. Via mais lenta de absorção. A subcutânea é a segunda via mais lenta. Por quê? Porque ela está no tecido gorduroso. O tecido gorduroso, pessoal, ele não tem tanta vascularização assim. Então, a absorção, ou seja, para o medicamento passar da gordura para a veia, né? Para a veia, não, para o sistema vascular, ele também demora um período um pouco maior. Então, ela é a segunda mais lenta, tá bom?
Intramuscular já é mais vascularizada que a subcutânea. Então, os músculos, eles são mais vascularizados. Se eles são mais vascularizados, significa que a absorção vai ser um pouco mais rápida, tá bom? Então, vamos lá, em tempo de absorção. A primeira, mais lenta, né? A mais lenta via de absorção dos medicamentos é a via oral. A segunda é a subcutânea. A terceira, mais lenta, é a intramuscular. E quando eu parto para a endovenosa, eu pulo o processo de absorção. Por quê? Porque o medicamento já estará disponível na minha corrente sanguínea. Ele não precisa passar de um processo para a corrente sanguínea. Ele já está na minha corrente sanguínea. Então, o processo de absorção, ele é quebrado. Não existe absorção, ou seja, já foi feito direto na corrente sanguínea, tá bom? E aí, pessoal, que começa a farmacocinética. Quando o medicamento ele é absorvido, começa a farmacocinética. O que é a farmacocinética? Lá, é a disposição do fármaco no organismo, ou seja, é o que o organismo faz com o nosso fármaco. Então, ó, quando eu tomo um medicamento no local de absorção, lá, eu tomei ele vai passar para a minha corrente sanguínea. Então, o primeiro processo da farmacocinética é a absorção. Ou seja, o medicamento saiu da onde ele foi aplicado, ou seja, ele saiu do local onde ele foi aplicado e ele está agora na corrente sanguínea. Então, a absorção é justamente o primeiro processo da farmacocinética, tá bom? E aí, ó, ele precisa ser distribuído para o corpo. Por quê? Ele está sendo absorvido lá no intestino, certo? O intestino delgado, duodeno. Ele foi absorvido lá no intestino. Ele vai ser usado no intestino? Não. Ele precisa ser usado na ponta do meu dedo. Lembra que eu tô com dor aqui no dedo? Então, ele precisa passar por um processo de distribuição no corpo, tá bom? E isso também através, ou por meio de, né, da corrente sanguínea. E aí, o nosso organismo precisa fazer uma alteração metabólica com ele para que aquelas partículas do medicamento consigam se ligar à nossa célula. Do jeito que o medicamento vem do laboratório, ele não serve como uma chave, uma fechadura para entrar direto aonde aqui eu tô com dor. Então aqui eu tenho, sei lá, uma cruzinha, o meu medicamento é uma cruzinha e ele precisa entrar na cruzinha aqui da minha célula. Então, para que isso aconteça, né, para que esse processo aconteça, há necessidade de uma alteração metabólica. É como se ele tivesse que alterar a forma dele. Vamos supor que a ponta do meu dedo tem as células em formato bolinha. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para ficar mais fácil para vocês. Então aqui, e aí no slide vai ter mais para frente. Então aqui, ó, a minha célula, ela está em formato de bolinha, né? A minha célula é uma bolinha. E o medicamento, ele entra, ele foi absorvido, só que ele está em forma de cruzinha. Então aqui, ó, eu tenho vários medicamentos em forma de cruzinha. Veja, para esse medicamento se ligar a esta célula, ele precisa ser biotransformado pelo meu organismo, ou seja, ele precisa sofrer aqui, ó, uma alteração metabólica. O que serve? Para que serve essa alteração metabólica? Para fazer com que ele se transforme de cruzinha em bolinha. E aí, ó, bolinha com bolinha combina, ele consegue ser utilizado, ele consegue ter o efeito dele, ele consegue fazer a ação para a qual ele foi designada lá, que é retirar a dor do meu dedo. Entende? Então ele entra em formato de cruzinha, o meu organismo faz uma alteração metabólica nele, ele se transforma em uma bolinha para que seja possível ele ser utilizado pela célula. E aí, aquelas partes que não forem utilizadas, né, para retirar a dor, porque nem tudo do que eu ingiro ele é utilizado, ele vai ser excretado. E aí é a última parte da farmacocinética, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, a gente não pode esquecer, a farmacocinética é todo o percurso que o medicamento passa no meu organismo para que ele seja
utilizado, né? Então ele vai ser absorvido, aí ele vai ficar biodisponível, né? Ele vai ter a biodisponibilidade dele agora, né? Depois da absorção, ou seja, ele estará na minha corrente sanguínea. Aí ele precisa ser distribuído pelo meu corpo, precisa ser biotransformado ou sofrer uma alteração metabólica, como vocês estão lendo aí, e ele também precisa ser eliminado e excretado. Tanto aquilo que já foi utilizado e muitas vezes partes que nem utilizadas foram, mas mesmo assim vão ser eliminadas, tá bom? Então tá aqui, ó. Eu absorvo, eu distribuo, eu metabolizo e eu elimino. Como? Olha lá, a absorção, ó, é definida como a passagem de um fármaco do seu local de administração para o plasma. Plasma aqui a gente vai considerar a corrente sanguínea, tá bom? Na via endovenosa, em alguns casos a via inalatória, não é necessário a absorção para a ação do fármaco. O que é isso? O que eu falei ainda há pouco. Se o medicamento já está na corrente sanguínea, ele não passa pelo processo de absorção. Por quê? Porque ele já está lá. E quais são as duas únicas vias de administração? Olha lá, a via inalatória e a via endovenosa. Por que aqui a gente vai gravar mais a via endovenosa? Porque é a via mais comum de administração que a gente tem intra-hospitalar. Via inalatória a gente tem também? Tem. Então, vamos colocar essas duas, mas podem gravar bem aí que a via endovenosa ela é uma via que dispensa a absorção do medicamento. Isso porque o medicamento já estará na corrente sanguínea, beleza? Então, a absorção é definida como a passagem de um fármaco do seu local de administração para o plasma. Ou seja, quando ela chega na corrente sanguínea, é considerado absorvida, tá bom? Olha lá, ó, eu coloquei aqui só para vocês entenderem. Ela é administrada, né, em forma sólida. Vamos supor que eu dei o exemplo lá anteriormente para vocês do comprimido. Aí o comprimido ele vai ser transformado em grânulos e em pequenas partículas. Por onde? Por nosso estômago, não é? Eu ingeri um comprimido, passou pelo meu esôfago, chegou no meu estômago. O meu estômago vai transformar ele em grânulos e pequenas partículas. Aí, lá dentro do meu estômago, isso vira uma solução. Por quê? Porque eu já deixei o comprimido bem quebradinho e misturou com todo o líquido do meu estômago, né? E aí sim, ó, em solução ele parte para o meu intestino delgado e no meu intestino delgado esta solução será absorvida e aí ele fica disponível na minha corrente sanguínea, ou seja, droga no sangue, tá bom? Então é todo um processo. Por que isso é importante? Porque leva tempo. Então uma pessoa que toma um medicamento, por exemplo, protetor gástrico, a gente vai entender quando estiver estudando lá. E aí o médico fala assim, olha, a senhora tem que tomar em jejum e esperar 30 minutos para comer. Por que será que precisa esperar 30 minutos para comer? Porque 30 minutos é o período que este comprimido leva para ser absorvido, né? Então, não é assim, tomei e já começa. Não, eu tomo e ele precisa ser absorvido. Ou seja, ele precisa estar disponível na minha corrente sanguínea e para isso leva um tempo, tá bom? Então, por isso que muitas vezes há necessidade de tomar o medicamento e aguardar para que ele faça o tal efeito que ele quer, né? Porque demora para ele ser absorvido, tá bom? E aí, ó, quais são os fatores que afetam a absorção? A concentração do medicamento, a área de superfície, né, onde ele está sendo absorvido, ou seja, se for trato gastrointestinal, é demorado. Se for subcutâneo, um pouco menos demorado, mas ainda é demorado. Intramuscular, um pouco mais rápido. Então a área de superfície muda. Vascularização e fluxo sanguíneo. Vamos comparar aqui subcutâneo com intramuscular. Subcutâneo, menos vascularizado. Intramuscular, mais vascularizado. Então, a vascularização local muda o tempo em que ele vai ser absorvido, né? E se eu estiver falando do trato gastrointestinal, a motilidade e o esvaziamento gástrico também alteram isso daí. Vamos supor que o meu metabolismo seja acelerado e o meu esvaziamento gástrico é rápido. Eu vou ter uma absorção um pouco mais rápida que aquela pessoa que demora para ter o esvaziamento gástrico. O que é esvaziamento gástrico, gente? Pensa assim, ó, eu como a mesma quantidade de comida que o meu vizinho. Só que eu me sinto bem, minha barriga não fica estufada. Eu, dali 20 minutos,
já tô bem, minha barriga tá normal, ela não inchou depois que eu comi. O meu vizinho, ele demora 40 minutos, a barriga não fica inchada, ele tem a demora para o esvaziamento gástrico dele. Então, se eu tomar um comprimido e ele tomar um comprimido, certamente o comprimido vai ser absorvido mais rápido em mim do que nele. Por quê? Porque ele demora a ter o esvaziamento gástrico e eu não. A gente começa a entender e faz sentido para a gente pensar dessa forma quando o paciente tem algum problema no sistema gastrointestinal, por exemplo. Então, pacientes com cirurgia no trato gastrointestinal terá absorção, terá esse tempo, né, na absorção alterado. Pacientes com cirurgias gástricas, por exemplo, aquelas cirurgias para redução de estômago, né, que nós chamamos de bariátrica também. Então, tudo isso lá na clínica começa a fazer um pouco mais de sentido para a gente, tá bom? E aí, ó, eu coloquei também o grau de biodisponibilidade de acordo com a forma farmacêutica. O que é isso? Eu não falei para vocês que dependendo da via de administração vai ser mais rápida ou mais lenta? Dependendo do tipo de forma farmacêutica também. Então, se eu tomo uma drágia, eu vou demorar bastante para que ela seja absorvida, ou seja, esteja biodisponível. O comprimido ele é um pouquinho mais rápido, a cápsula um pouco mais rápida. Se eu tomar uma suspensão, vai ser mais rápido ainda. Se eu tomar uma emulsão, um pouco mais rápido ainda. E a solução é a forma farmacêutica mais rápida de ser absorvida. Isso porque eu não preciso da quebra, né, das partículas, como eu vi nos slides, como vocês viram naqueles slides anteriores. Ela já estará aí quebrada em solução. Então, nesse slide aqui, ó, a gente consegue ver direitinho, ó, a droga, ela vem sólida, ela precisa ficar em grânulos, ops, deixa eu me tirar daqui, e aí esses grânulos se transformam em pequenas partículas, as pequenas partículas se misturam com o nosso suco gástrico e viram uma solução. Então, se o medicamento já vier em forma de solução, certamente ele será absorvido mais rápido do que se ele vier em uma forma de uma drágia ou de um comprimido, tá? Então aqui eu deixei para vocês a sequência de absorção aí, né? De grau, né? De biodisponibilidade, ou seja, de grau de absorção, tá bom? E aí, ó, eu falei para vocês que o medicamento precisa ser distribuído, né? Então ele tá lá na minha corrente sanguínea, ele foi absorvido, mas ele precisa ser distribuído, porque ele precisa chegar no meu dedo, né? A droga precisa chegar no meu dedo, ele precisa tirar a dor do meu dedo. Então isso vai depender do que, ó? Da permeabilidade dos tecidos, da ligação do interior dos compartimentos, se ela é aquosa ou é oleosa. O pH sanguíneo vai alterar e a participação da nossa gordura ou da água, né? Então, se o medicamento ele é mais gorduroso ou ele é mais líquido, tudo isso altera a distribuição dele. Não é do nosso tecido adiposo, falei errado, é do medicamento, tá? Então, se o medicamento ele é mais líquido ou ele é mais aquoso, ele vai percorrer as nossas veias de uma forma mais fácil. Se ele é um medicamento mais oleoso, ele vai demorar mais tempo para percorrer as nossas com nossa corrente sanguínea e aí ser distribuído para onde ele precisa ir, tá bom? De qualquer jeito, ele também precisa ser metabolizado, porque ele vem em forma de cruzinha e ele precisa ser transformado, ou biotransformado, ou metabolizado em forma de bolinha, como eu mostrei para vocês aqui no papel. Então, ele está na corrente sanguínea, ele está sendo distribuído, mas ele ainda precisa ser biotransformado ou metabolizado para que ele chegue no meu dedo em formato de bolinha e aí sim meu dedo use ele, ou seja, aí ele retire a dor, tá bom? Então, olha lá, ó, é a alteração metabólica das moléculas de um fármaco envolvendo dois tipos de reação química. A fase 1 e a fase 2. Ele vai ser oxidado, reduzido, hidrolisado. E aí ele vai ser, na fase 2, conjugado, que geralmente resulta no composto inativo. Tudo isso, pessoal, eu sei que são conceitos bem novos e eu não quero que vocês gravem isso. Eu só preciso que vocês entendam que um medicamento ele não vai ser utilizado exatamente como ele entrou no meu organismo. Ele precisa ser transformado. Tudo isso, gente, para a gente entender o período com que os medicamentos são feitos.
Não adianta eu falar que eu vou fazer um medicamento, o médico prescreveu para as 9 horas, eu vou fazer às 10 e não tem problema. Lógico que tem problema, porque se o médico prescreveu ele às 9, ele tem todo um período para que ele que ele passa, né, para que ele possa ser utilizado pelo paciente. E aí, esse período, se ele for alterado, pode trazer consequências ruins para o paciente. Vamos supor que o paciente esteja tomando um analgésico a cada 8 horas, tá? Um analgésico, ou seja, o paciente o paciente tem dor e para que ele não tenha dor é necessário fazer esse medicamento a cada 8 horas. Se eu, profissional da saúde, perco o horário desse medicamento, ele era para ser feito às 7, eu fiz ele às 9, por exemplo, o paciente vai ficar com dor. Por quê? Porque este cálculo de 8 em 8 horas é feito pelo médico baseado nisso aqui, em todo esse processo de metabolização do medicamento, em biodisponibilidade, em absorção. O médico faz o cálculo a partir disso, sabendo que o medicamento, por exemplo, leva até 4 horas para ser absorvido, para ser biotransformado e utilizado pelo organismo. Então, se eu alterei esse período, era para ter tomado às 7 e ele tomou às 9, se ele tomou às 7, 7, 8, 9, 10, 11 horas o medicamento já está fazendo efeito, o paciente está sem dor. E aí, se eu fiz ele ao invés de 7 às 9, 9, 10, 11, meio-dia, somente 1 hora da tarde é que esse medicamento vai estar sendo metabolizado para ser utilizado. Então, o paciente vai ficar com dor, vai ficar com uma janelinha aí de dor. Claro, pessoal, eu estou colocando em horas para vocês para ficar fácil a compreensão. Não é tão exato assim o negócio, tá bom? E também não é nesse período de 4 horas, como eu estou dizendo. Mas para que vocês consigam compreender como funciona, é mais ou menos assim. O cálculo de aprazamento. Aprazamento é esse período com que a gente faz a droga, tá bom? É o período com que o médico pré-determina que a gente tem que realizar a administração. De 8 em 8, de 6 em 6, de 12 em 12, de 10 em 10... Isso chama-se aprazamento. De quanto em quanto tempo eu tenho que administrar esse medicamento? O cálculo disso o cálculo deste aprazamento é baseado justamente em todo o processo de farmacodinâmica, de farmacocinética, que é o que a gente está vendo aqui desse medicamento. Então, a farmacocinética determina o aprazamento da droga. Quem vai fazer esse cálculo, quem vai prescrever é o médico, certamente, mas a gente precisa seguir à risca para que o tratamento do paciente seja efetivo, tá bom? Então vamos lá, ele passou por todas essas fases para ser biotransformado, metabolizado, né? Que é a mesma coisa. E aí, ó, ele vai. Tudo isso, aliás, vai acontecer depois da distribuição, aonde? Lá no fígado. Então, o medicamento está na corrente sanguínea e está sendo distribuído, ou seja, está passando pela minha corrente sanguínea. Quando ele chega lá no meu fígado, o medicamento cruzinha vai ser metabolizado e transformado em bolinha. Quando ele sai do meu fígado no formato bolinha, ele continua sendo distribuído. E aí ele chega lá na ponta do meu dedo em formato bolinha e consegue ser utilizado. Se ele chegar na ponta do meu dedo em formato cruzinha, a célula do meu dedo vai utilizar? Não. Não, porque funciona como chave e fechadura. Só encaixa se tiver a compatibilidade. Então, se ele não for metabolizado e chegar lá na ponta do meu dedo, é como se ele estivesse passando direto pela dor, ele não vai tirar a dor do meu dedo, tá bom? E aí, gente, quando ele passa pelo rim, ele vai ser, principalmente quando ele passa pelo rim, ele vai ser eliminado. Então, depois que ele foi utilizado pelo meu dedo, ele continua sendo distribuído, ele continua seguindo o caminho da minha corrente sanguínea. Quando ele passa pelos rins, eles vão ser excretados, tá? A maioria dos medicamentos são excretados pelo rim, a maioria. Mas também existe lá sistema hepatobiliar, ou seja, alguns que são excretados na bile, e aí a bile ela é jogada, né, no nosso trato gastrointestinal, então vai ser eliminado pela forma intestinal ou pelos pulmões, alguns agentes voláteis ou gasosos, principalmente os medicamentos que também já são feitos por esta via ou alguns gases, tá bom? Mas gravem, normalmente a maioria dos fármacos são excretados por via renal, tá bom? E aí, gente, a gente chega no último conceito, porque aqui a gente fecha, ó, eu fecho com vocês a farmacocinética, tá?
fechei a farmacocinética, ou seja, o medicamento foi absorvido, distribuído, biotransformado ou metabolizado e excretado. Então a farmacocinética acabou. Mas quando ele chega lá no meu dedo, ele precisa ser utilizado pelo meu dedo. E é aí que entra a farmacodinâmica. É o que o medicamento faz no meu organismo, ou seja, como que ele age lá no meu dedo, como é que aquela bolinha de analgésico vai funcionar no meu dedo. Olha lá, ó. Após a administração do medicamento, né, e a chegada até o local de ação, o medicamento ele precisa fazer o efeito desejado dele. E é este efeito desejado, né, que a gente espera. E aí, então, ele deve interagir com o receptor da membrana celular. Isso aqui, ó, a famosa chave fechadura. O medicamento ele foi biotransformado para que a farmacodinâmica possa acontecer. Não adianta eu ter medicamento assim, ó, de 3 pontinhas e ter uma célula de 2 pontas. Isso não vai encaixar, tá? Então a biotransformação serve para isso aí. A farmacodinâmica, então, é justamente este conceito aqui, gravem bem, ó. É quando o medicamento, ó, para que o medicamento faça o efeito desejado, ele deve se interagir com o receptor que está na membrana celular. Então, ó, farmacodinâmica é o que o medicamento faz no organismo, ou seja, é a ação do medicamento no organismo. Como? Aqui, ó, quando o efeito desejado dele acontece, né, porque ele interagiu com o receptor que está na membrana celular. E aí eu vou deixar esse desenho aqui para vocês. Então, depois que ele foi distribuído e metabolizado, ele chega lá na pontinha do meu dedo. Na pontinha do meu dedo, o receptor de dor tem 2 pontinhas. Os que foram transformados em 2 pontinhas encaixam aqui e retiram a dor do meu dedo, tá bom? Eu vou terminar a aula aqui com vocês, com esses conceitos todos. Estou deixando na plataforma um arquivo em Word, ou vou deixar em PDF, na verdade, né? Mas é um arquivo, uma folha, com outros conceitos, pessoal, que vocês têm que saber, tá? Como é só um conceito do nome, do que é, tipo dose, ação, eu vou deixar para que vocês façam uma leitura lá. Mas é importante que vocês gravem todos esses conceitos. Por quê? Porque isso é questão de prova, tá bom? Então se liguem no arquivo que eu vou deixar para vocês na plataforma também. Qualquer dúvida, pessoal, em relação a qualquer um destes temas que nós conversamos hoje, eu sei que são temas bastante extensos, vocês me perguntem ou lá na plataforma ou mandam no direct lá da plataforma mesmo e eu vou respondendo conforme eu for vendo, tá bom? Até já, pessoal, bons estudos!